Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós vamos falar a respeito do diagnóstico da realidade social da infância e adolescência do município de Itajaí. Para falar a respeito deste documento, nós recebemos aqui no estúdio a Fernanda Cristina da Luz, assistente social da Secretaria Municipal de Promoção da Cidadania. Olá, Fernanda, tudo bem? Olá, Maurício, tudo bem? Fernanda, conta pra gente então, primeiro como que foi idealizado esse diagnóstico e feita a escolha, a tomada a decisão. Não, nós precisamos, o município precisa desses dados. Como é que foi esse processo? Essa foi uma decisão e uma deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Foi no ano anterior, né? Foi no ano de 2018, mas ela é uma reivindicação do Conselho, das instituições, das entidades já de longos anos, né? Eu, como trabalhadora no município, desde que iniciei o trabalho aqui na Prefeitura de Itajaí, já havia, em 2008, então, já havia essa solicitação, essa reivindicação, no sentido de poder mapear no município a realidade da criança e adolescente, pensando na elaboração de políticas públicas. Fernanda, você fez parte do Condica por muito tempo. Sim. Quando você estava lá e já eram discutidas essas situações envolvendo a criança e o adolescente, quais os fatores que influenciavam mais para que fosse necessário ter a coleta dessas informações e esses dados? A assertividade da política pública, né, Maurício? Como o que levou a realização desse diagnóstico agora também, tenho certeza disso, no sentido de que pensar a política pública já com base no que já temos e para onde vamos diante da realidade que temos, né? Nesse sentido. Então, é a busca da assertividade, da aplicação do recurso e da política pública que vai ser oferecida, né? Esse é o desejo, porque de maneira geral, se tem sim pequenos diagnósticos, pequenas informações que somadas elas vão apontar um caminho e o Conselho sempre se baseou nelas com muita riqueza de detalhes e propriedade, mas não um diagnóstico amplo que vai mostrar realmente como está a condição da criança e do adolescente no município, né? E apontar então onde estão os gargalos, onde estão as dificuldades, as fragilidades que precisam ter mais um olhar mais cuidadoso para aquele determinado assunto e, enfim, a política pública entrar onde precisa realmente ser, né, investido. Esses dados, esse diagnóstico, ele é o maior já feito pelo município? Sem dúvida, ele é o maior já feito pelo município no âmbito da criança e do adolescente. Ele traz todo o mapeamento, tanto demográfico, enfim, quanto relacionado aos direitos do Estatuto contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, houve uma deliberação do Conselho de Direitos, que foi, então, encaminhada à Secretaria que fez o processo licitatório, e no processo licitatório, quem foi o vencedor do certame foi a Painel Pesquisas e Diagnóstico, que é uma empresa de Joinville, que então iniciou, né, a partir da contratação, iniciou essa coleta de dados. É uma empresa com reconhecimento em todo o Brasil em realização de diagnóstico, e eu, como fui a técnica responsável na Secretaria por acompanhar esse diagnóstico, então posso falar com total propriedade que foi muito fidedigno, muito fiel, com muito cuidado, que foram levantados esses dados e trazidos, né, agora para toda a população no resultado dos volumes, né? Então, ele foi baseado sob os direitos da criança e do adolescente contidos no ECA. Então, eles são 6 volumes, porque um volume traz o mapa da realidade social, o mapa demográfico, a questão da territorialização, e os demais volumes conforme os 5 direitos da criança e do adolescente do Estatuto, né? Esse mapa demográfico tem algumas peculiaridades na aplicação da pesquisa, não tem? Isso, Nós, quando eu compus, como responsável na Secretaria, eu compus a comissão de acompanhamento da elaboração do diagnóstico. Então, quando houve esse procedimento em relação à contratação da empresa, na sequência foi instituída uma comissão municipal, onde tiveram representantes governamentais e não governamentais,
governamentais, conforme as políticas do município, e eu estava nessa comissão, portanto acompanhei, né, todo o processo. E aí, no primeiro momento que tivemos encontro para falar especificamente sobre a coleta de dados, enfim, com a empresa, estávamos reunidos com saúde, educação, assistência social, promoção da cidadania, o Fórum das Organizações Não Governamentais, representantes do Conselho de Direitos. Então, fizemos a decisão da territorialização. A empresa sempre trabalha com os dados censitários do IBGE. Então, sempre foi esse o apontamento da empresa. Mas quando fizemos a reunião, nós conversamos no sentido de identificar que Itajaí tem peculiaridades em relação aos bairros. Existem bairros com um poder aquisitivo econômico mais elevado e que dentro dele um loteamento ou uma comunidade que tem um poder aquisitivo bastante baixo, né? Uma condição de vulnerabilidade maior. Então, decidimos por fazer uma alteração nessa territorialização. Um exemplo é o bairro Barra do Rio, que no município ele tem um poder aquisitivo um pouco mais elevado, mas lá dentro desse bairro está contido a comunidade do Imaruí, né, que é um loteamento. Então, quando se coloca tudo no bairro, se dilui, especialmente a questão socioeconômica, né, se dilui. Então, para que não houvesse essa dificuldade e que o dado, então, fosse mais fidedigno possível em relação ao território, fizemos essa diferença. Então, no resultado do diagnóstico vai estar lá a territorialização explicada, né, como que ele vai estar desenhado, e vai estar lá Imaruí, que no dado censitário do IBGE não é considerado um bairro no município, mas a gente definiu assim como um território. E o Barra do Rio. Assim fizemos também com Praia Brava, Ariribá e demais bairros que o grupo, né, esse coletivo junto com a empresa entendeu que seria necessário fazer. Mas até queria falar, sabe, Maurício, e até agradecer, nós temos o arquiteto aqui no município de Itajaí, da Secretaria de Urbanismo, que é o Jaceguai. Ele foi fundamental para que essa territorialização fosse feita com tanta qualidade e cuidado, porque ele é especialista, enfim, ele tem toda a dinâmica em relação aos mapas do município, e nesse encontro ele estava, e aí ele tomou, junto com a painel, ele fez toda a sobreposição do mapa do município em relação ao IBGE, junto com a territorialização que fizemos. E essa definição e essa territorialização um pouco diferenciada também deu um pouco mais de trabalho, o que acabou também estendendo o trabalho da empresa, né? Porque foram 18 meses de elaboração desse diagnóstico, e nós havíamos inicialmente previsto 12 meses, mas inclusive esse fator aí no início de fazer uma territorialização um pouco diferenciada foi justamente por conta disso, porque aí para a empresa foi necessário dividir por ruas, por endereços, né, por número das casas, enquanto que se você faz pelo censitário do IBGE, você não precisa dividir assim exatamente por rua, né? Então... Fernanda, quantos territórios aproximadamente foram divididos no município, assim? Olha, não sei te precisar exatamente porque esse dado foi mais a empresa quem trabalhou, né? Mas a gente fez, eu acho que são 16, se eu não estou enganada, ou talvez até um pouco mais. Mas dentro dessa divisão, como eu falei, né? Um pouco para além, porque vai estar lá colocado... Barra do Rio, Imaruí, que não é um bairro, vai estar lá colocado Praia Brava, Ariribá, que não é um bairro. Foi dividido, por exemplo, tem Cordeiros 1, Cordeiros 2. Até pergunto porque o IBGE está para realizar um novo censo e Sim. Esse censo ele vai trazer ele provavelmente trará outras informações, mas são informações que não estarão com esse foco, com esse objetivo e nem com essa divisão territorial, e aí não tem como aplicar política pública com dados que são muito mais genéricos. Isso, é isso. O objetivo é fazer o reconhecimento do nosso território, da nossa realidade. Por isso, e muito mais aprofundado, né, porque é na questão do direito da criança e do adolescente. Enquanto que os dados do IBGE eles são genéricos e eles traçam um panorama geral demográfico, né? Ele não aprofunda especificamente no direito da criança, né? Ele vai trazer alguns dados, como a própria pesquisa aponta alguns dados, né? Que são dados do próprio IBGE, mas eles são mais aprofundados e mais detalhados no âmbito municipal. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já!
Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco a assistente social da Secretaria Municipal de Promoção da Cidadania, Fernanda Cristina da Luz. Nós estamos falando a respeito do diagnóstico da realidade social da criança e do adolescente aqui do município. Fernanda, pode falar um pouquinho para a gente a respeito da importância desse diagnóstico e a diferença? Como que eram antes desses dados definidas as políticas públicas para esse público e hoje, a partir de agora, a partir desses números, como que serão elaboradas? A importância do diagnóstico para o município, ela é enorme no sentido de direcionar as ações que as políticas públicas desenvolvem nas suas maiores áreas, enfim, setores, voltado para o público da criança e adolescente, né? Ao longo do tempo, sempre há dados coletados, informações direcionadas, analisadas, especialmente por setor, né? Por setor, quando eu falo saúde, educação, assistência social, que são os setores de atendimento, né? Mas quando a gente fala da garantia do direito, que é como a política da criança e do adolescente é transversal a todos os setores, então ela não tinha esse olhar tão cuidadoso e tão direcionado, né? E direcionador. Então, assim, por exemplo, os projetos que são custeados com recursos do fundo, eles, de alguma maneira, o Conselho sempre teve esse olhar e os dados vindos até mesmo do desenvolvimento dos projetos ao longo dos anos no município. Então, sempre houve um cuidado e uma atenção para que as políticas atendessem à demanda municipal, mas nunca com uma base tão certa, né, assim, científica, se é que eu posso usar essa expressão, mas com uma base legal, assim, que tenha realmente o dado concretizado, compilado e informado, assim, de maneira geral. Então, esse diagnóstico, ele vai trazer esse apontamento, ele vai dizer aonde, o que temos, o que precisamos e para onde devemos ir, né? Então, ele vai apontar onde estão os gargalos no âmbito municipal vinculado aos direitos da criança e do adolescente, e aí a gente, enquanto poder público, né? O poder público e as políticas públicas vão poder dizer aonde que precisa de maior investimento e aonde, no sentido da política pública das áreas, né? Seja na saúde, na assistência, enfim, como também no território. Qual o território que tem mais vulnerabilidade, onde tem mais crianças que estão colocadas, qual o tipo de acesso que determinado local faz e que outro não faz. Então, por exemplo, assim, a gente vê acesso à cultura, né? A gente sabe que a área rural sempre fica um pouco mais distante, né? Empiricamente a gente já sabe, né? Mas o diagnóstico vem para confirmar esse dado e aí a gente vai pensar numa política pública de fazer com que aquele grupo populacional também acesse esse direito, né? Que é o direito à cultura. Ou seja, o diagnóstico ele não traz nada de muito novo no que diz respeito à informação, mas ele traz precisão da realidade. Ele traz precisão e ele traz dados que nos apontam aonde deve ser feito o investimento. Então, assim, nós tivemos um período na área da saúde em que a mortalidade infantil estava alta, decaímos, né? E hoje ele vem apontar, assim, que os investimentos que foram feitos tiveram resultados. Então, isso também serve como retorno para aquela própria política para identificar que as suas ações também estavam sendo assertivas. E agora, partindo do que temos hoje, aonde que vamos direcionar mais ainda a ação para evitar mais esse tipo de situação, né? Então, é esse o desenho mesmo que o diagnóstico vem trazer, né? De confirmar que a gente está caminhando para alguns aspectos, óbvio que a gente vai e volta, né? Mas que a gente está caminhando e para onde que a gente vai direcionar aquela política pública, né? Foram 6 volumes produzidos dentro das temáticas já da garantia de direitos, 168 visitas técnicas realizadas, 32 mil dados coletados e sistematizados, 60 instituições, 762 páginas diagramadas, 75 técnicos diretamente envolvidos no trabalho. Pode comentar um pouquinho para nós esses números e todo esse
conjunto, né? Porque é uma grande estrutura e um grande resultado também. Com certeza. Novamente, a empresa que foi contratada, ela teve um comprometimento muito grande com os dados e com a coleta de dados no município. Então, nós passamos inicialmente todo um processo para fazer a territorialização. Posterior a isso, o levantamento de dados. Então, houveram alguns lugares que haviam os dados em fichas, por exemplo, que foi um técnico da empresa que foi lá para compilar as informações das fichas, colocar os dados, apontar os dados, né, para poder ter eles mapeados. A gente teve total apoio e parceria das instituições que nos mandaram esses dados, tanto governamental quanto não governamental, que nos responderam os questionamentos, mandando os dados, né, para a gente do seu quantitativo e das suas informações. Então, houve todo o envolvimento de toda a rede municipal, sendo Gov ou não Gov, para fazer esse levantamento de dados. E a empresa, ainda para trazer o dado mais qualitativo, também realizou alguns questionários e entrevistas e reuniões com os equipamentos e com os pais, com os adolescentes, enfim, para tentar dar essa qualidade para além da quantidade, né? Então, ele vai trazer o dado quantitativo e vai trazer o dado qualitativo por amostragem, o que para a gente é bastante rico, porque nos traz também a leitura do morador de Itajaí, da nossa população, né? Então, houveram entrevistadores que estiveram nas ruas de Itajaí, tanto na parte central, mas também nos bairros, porque houve essa preocupação de que tivesse essa amostragem por território também, e tanto na área da educação, quanto na área da saúde, enfim, para que fizesse essa qualificação também dos dados, né? Algum território de Itajaí apresenta uma vulnerabilidade social muito dissonante das outras no que diz respeito à falta de acesso e até à miséria em si? Olha, nós já temos, assim, por conhecimento, né, assim, os territórios de maior vulnerabilidade, mas claro que o bairro Cordeiros e o bairro São Vicente, que são os bairros maiores também do município, apresentam então um número maior de crianças e adolescentes, e daí conforme os indicadores eles transitam ali, né? Então tem indicador que vai estar com maior vulnerabilidade, porque como a empresa ela fez vários indicadores, né, para cada volume, para cada eixo de direito, ela fez os indicadores para fazer as análises. Então, dependendo de São muitos indicadores, porque cada um desse volume, que é um eixo de direito que foi levantado, tem um número de indicadores. Então, tem eixo que tem 9, tem eixo que tem 10, tem eixo que tem 14, depende de cada eixo de direito, né? Então, conforme isso, o indicador ele transita, né? Vão ter alguns aspectos que num determinado bairro é maior e que outros aspectos num outro bairro é menor, e só que quem tiver oportunidade de acessar e verificar nos volumes, ele está bem completo e ele aponta bem isso, porque a apresentação, a forma como ele foi elaborado, ele trabalha com o que é mais longe e o que é mais perto do que seria o ideal, assim. Então tem até essas referências para que a gente possa ter uma base. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com a terceira e última parte do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco a assistente social da Secretaria Municipal de Promoção da Cidadania, Fernanda Cristina da Luz. Nós estamos falando a respeito do diagnóstico da realidade social da criança e do adolescente aqui do município. Fernanda, a gente pode falar agora, nesse terceiro bloco, a respeito desses volumes, desse material, o fruto de todo o trabalho, né? Foram 6 volumes e o número 1 fala do perfil da criança e do adolescente, mapeamento da rede de atendimento. Isso. O que traz
esse diagnóstico? Esse volume 1, eu acredito que ele é um volume ele é bastante denso, assim, ele tem bastante páginas, enfim, porque ele traz todo esse mapeamento da rede. Então, tomou-se cuidado de fazer o mapa e colocar todos os serviços que o município oferece, que tem envolvimento com a criança e adolescente, né, para que tivesse ali pintado e que a gente soubesse qual é a rede que temos, né. Temos uma rede bastante ampla, com vários serviços e programas, projetos variados, daí, então ele está todo colocado e desenhado nesse volume 1. E quando ele fala do perfil da criança e do adolescente, ele traz os dados gerais, né? Número de crianças e adolescentes, em relação à moradia, em relação a acesso à escola ou não, esses dados mais gerais que vão caracterizar o perfil da criança e do adolescente. Então ele vai fazer esse paralelo, né, com o perfil e a rede, porque a rede vai mostrar, vai estar ali compondo tudo que tem de serviço para atender esse público. Volume 2, Direito à Convivência Familiar e Comunitária. É um enorme desafio para os dias atuais, né? É verdade. Ele traz esses aspectos voltados a esse direito, né, da convivência familiar e comunitária. Nesse volume também vão estar apresentados os dados em relação à adoção, à criança e adolescente em serviço de acolhimento institucional, né, em situação de acolhimento institucional. Então, essa relação com o direito à convivência familiar e comunitária. Então, vai trazer dados sobre o grupo de estudos e apoio à adoção no município. Então, vai estar tudo compilado nesse volume, né? Também traz alguma coisa com relação à guarda, em caso de claro, separação? Sim, guarda, tutela, toda essa informação referente a isso, que é o direito à convivência familiar e comunitária, né? Quando a gente fala de adoção, ela está atrelado com as crianças que estão em situação de acolhimento institucional, mas não só, né? Então, vai trazer todo esse aparato, né? O CONDIC acompanha esses casos no município, quando o município também tem como fazer política pública para esses casos? Como é que é tudo isso? Na condição da criança que precisa ser afastada, né, do lar, enfim, dos seus cuidadores, o serviço de acolhimento, ele é colocado na política de assistência social. Então, quem faz o gerenciamento, quem faz todo o acompanhamento é lá na política de assistência social. Só que como ele é um dos direitos que está composto no Estatuto da Criança para que o Conselho de Direitos tenha a informação e o acompanhamento e a fiscalização, então ele também tem o registro dos serviços de acolhimento e faz sim o acompanhamento, né? Mas também é uma atribuição específica do Ministério Público e do Juizado da Infância do município para fazer essas cobranças também. Então Conselho Tutelar também atua? Conselho Tutelar também. Volume 3, Direito à Liberdade, Respeito e Dignidade. Isso. Esses dados, então, nesse volume estão ali colocados os dados do Conselho Tutelar, né, e sobre as medidas socioeducativas também, né, que também é uma política de assistência social e que é desenvolvida através do CREAS, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Fernanda, volume 4, Direito à Vida e Saúde. Está vinculado à questão da rede de acesso à saúde, é isso? Isso. São os dados mais voltados a esse setor, né, que é o setor da saúde. Então, eles fizeram todo o levantamento com base nos bancos de dados da saúde, né, que é relacionado a dados que já são informados, né, então existe um banco de dados já elaborado, então eles acessaram esses dados, compilaram as informações, checaram junto ao pessoal da saúde, né, da Secretaria de Saúde, então compôs na comissão a representante da pasta da saúde da criança e adolescente no município, então ela acompanhou todo esse processo, fez alguns encaminhamentos de dados, então ele foi bem fiel à realidade municipal, né? Mortalidade infantil está nesse diagnóstico. Sim. O município conseguiu reduzir a mortalidade infantil. Sim. E a que se deve isso, Fernanda? Aos investimentos, né, que ocorrem na área da saúde mesmo.
Em paralelo ao diagnóstico, ele vai trazer esse dado também, mas o município já trabalha com esse dado, porque já existe um banco de dados que é alimentado, que vai para o Estado em relação a essa informação, que é a mortalidade infantil. Então, quando houve, alguns anos atrás, uma alta da mortalidade infantil no município, já foi feito todo o investimento da área da saúde para que se criasse mecanismos de resguardar e, com certeza, diminuir. Então, quando a gente fala de proteção básica da saúde, do investimento nessa área, na hora da natalidade da criança, quando a criança nasce, nas primeiras horas de vida, enfim, acompanhamento da gestante, acompanhamento pré-natal é muito importante, né, que vai trazer resultado para a diminuição da mortalidade infantil. Então, todo esse investimento o próprio município já vem trabalhando. Volume 5 fala de educação, esporte, cultura e lazer. Isso. Bastante coisa, bastante coisa. E aqui também entra a questão de creches ou de acesso a estruturas esportivas, isso, a cultura. Tudo. É que ele faz essa junção, né? Mas na coleta de dados, a gente fez toda a coleta de dados em separado, né? Com o segmento da educação, da cultura e do esporte e lazer. Então, foi feito toda uma coleta de dados mesmo bastante rica, com todas as secretarias que envolvem esses setores e as instituições que fazem atendimento nesse segmento também. O volume 6, direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Isso. Então, esse foi bem direcionado para a questão da profissionalização mesmo, e em relação ao trabalho infantil, então também aparecem alguns dados aqui. Ele fala... tem trabalho infantil? Então, diagnosticado, definido, ele não aparece, mas o diagnóstico aponta que alguma coisa que é velado, né? Quando a gente fala de trabalho infantil, ele é muito velado e na atual conjuntura, muitas coisas que a gente identificaria como trabalho infantil não aparece como trabalho infantil, né? Então, essas condições, elas também permeiam esse diagnóstico, mas tem algum dado que aparece, sim, em relação ao município sobre trabalho infantil, mas ele não é concreto, né? Fernanda, você falou do FIA, do Fundo da Infância e do Adolescente. Como que ele está sendo financiado hoje? Então, o FIA no município, ele recebe um percentual da arrecadação municipal, né? Então, 0,5% da arrecadação municipal é destinada para o FIA no âmbito do município de Itajaí. Isso é previsão do município, não é regra geral, né? E também as deduções do imposto de renda que podem ser feitas no âmbito municipal e serem destinadas para a composição do FIA. Então, esse valor é o valor que o FIA arrecada, né? E com base nessa arrecadação, ele realiza, desenvolve alguns projetos por meio dos chamamentos públicos, custeando ações inovadoras e complementares, conforme as resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é a regra básica que tem que ser seguida, e desenvolve esses projetos no município. A gerência desses recursos está diretamente com quem? O acompanhamento desses projetos, destinação e deliberação, tudo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas quem faz esses trâmites é a Secretaria de Promoção da Cidadania, que hoje é vinculada, é o gestor, então, desse recurso, é hoje a Secretária da Promoção da Cidadania. Qual a validade do diagnóstico para a elaboração de políticas públicas eficazes? Um diagnóstico como esse, ele vai ter o período de 10 anos, com toda certeza, para balizar esse encaminhamento de políticas públicas, porque ele é um diagnóstico bastante completo, bastante denso, que tem toda a realidade do município ali, né, apontada, então ele é base para 10 anos no mínimo de trabalho. Fernanda, agradeço a sua participação aqui no programa. A gente teríamos muitos outros assuntos para abordar, porque faz parte da sua atuação na secretaria que você está mais trabalhando diretamente com a parte de temáticas, é isso? Sim, isso. Hoje, no momento, eu sou colocada na diretoria de relações temáticas. Olha, quanto assunto a gente teria para abordar. Sim, sem dúvida. Obrigado pela participação em 2020. Espero que você esteja aqui conosco, juntamente com a secretária, com a Cristiane Stuart, para poder trazer mais informações. Eu que agradeço a você a oportunidade, a todos, e com certeza conte conosco no próximo ano.
Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar este programa pelo canal 14 da NET e pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Para todos, uma boa noite e até a próxima.